E a gente começa o Hora do Esporte de hoje falando de basquete, porque depois de perder para o Unifacisa, né, acabar tendo a sequência de vitórias interrompidas contra o Unifacisa na sexta-feira, o São José voltou ao caminho das vitórias na última segunda-feira. Em Fortaleza, os joseenses venceram os donos da casa por 75-55. Essa foi a sexta vitória nos últimos 7 jogos dos jogadores, né, da equipe comandada pelo técnico Regis Marrelli. Os principais destaques da partida foram Matheus Leal, cestinha do jogo com 16 pontos, Douglas e Adiel fizeram 14 pontos cada e Renato Carbonari anotou um double-double com 10 pontos e 11 rebotes. O próximo compromisso do São José acontece na próxima terça-feira, dia 17, às 7h30 da noite, na Farmaconde Arena contra o Pinheiros, numa reedição aí das quartas de final do Campeonato Paulista. Fez a obrigação, né, o João? Apesar de ter sido fora de casa, né, esse time do São José é bem mais forte que o time do Fortaleza e o São José acabou vencendo o jogo aí por 20 pontos de diferença. É verdade, Brunão. É sempre legal a gente relembrar que no ano passado o Fortaleza vivia um cenário totalmente diferente. Foi até o time que eliminou o São José do NBB. E o São José teve essa sequência de vitórias interrompida pelo Unifacisa. Deve ter sido ali um ponto fora da curva e tudo mais. O Unifacisa também com um time mais interessante do que o dos últimos anos. Agora volta a vencer. Eu bati aqui na segunda-feira, né, em cima da tecla que o São José não poderia deixar esse bom momento diminuir, né, porque teve a sequência interrompida. E foi isso que aconteceu. O São José conseguiu logo de cara se recuperar, venceu fora de casa, apesar da situação do Fortaleza na tabela não ser das melhores. O São José conseguiu bater por 20 pontos, chama a atenção a pontuação do Leal, que vem sendo um destaque do São José no NBB, sempre sendo um dos maiores pontuadores da partida. E agora, para enfrentar o Pinheiros, podemos ter a lei do ex com o Adiel, que estava por lá, como você relembrou, nas quartas de final do Paulista, e ele que, repito, encaixou muito bem nesse time do São José. É ele que é o motorzinho do time. Vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui na tabela de classificação, que para o São José não mudou muita coisa não. O São José continua aqui na 10ª colocação. Se tivesse vencido o jogo contra o Unifacisa, né, estaria com 8 vitórias e 7 derrotas. Poderia aí passar o União Corinthians, né? Poderia não, teria passado o União Corinthians, teria ficado em 9º aqui. E aí esse confronto aqui, ó, que aí sim na próxima rodada poderia ser o confronto direto contra o Pinheiros, que é o 8º colocado. O São José aí que está tentando subir, tentando ficar aí perto desse grupo dos 8 primeiros colocados. Vira a página rapidinho, só para a gente ver como é que ficou a situação do Fortaleza. Fortaleza que ainda não é o último colocado, porque a diferença aqui de saldos de pontos, né, ainda... Aliás, nem isso, né? Enfim, eu não sei por que tem... Talvez, não sei. Mas no site da NBB coloca o Caxias do Sul como o último, talvez eles devam corrigir isso, porque até o saldo aqui é diferente. O Fortaleza está com um saldo bem pior. E tem um jogo a mais que o Caxias também. E tem um jogo a mais que o Caxias, então o Caxias deve vencer o próximo jogo, não sei também, e aí passar o Fortaleza, mas acontece que o Fortaleza é um dos últimos colocados, né? Junto com o Caxias do Sul aí, o São José que bateu os dois, bateu o Caxias jogando em São José, e agora o Fortaleza, e o São José que, segundo a apuração aí do Vieira Júnior, que o Choro pode realmente está de saída do São José, né, João? Ele que voltou na reta final do Paulista, né? Nem chegou a jogar o Paulista, mas já estava ali praticamente acertado. Quando acabou o campeonato e foi começar o NBB, ele foi anunciado e tudo mais. Tinha uma expectativa, né? Criou-se uma expectativa no Choro, porque ele foi muito importante aqui no NBB, no último NBB, o NBB 16, sob o comando do Sebastian, mas ele chegou lesionado, né? A lesão de fato aconteceu aqui, mas ou foi algo muito grave ou já era algo que ele tinha que estar se preocupando e aí acabou piorando a lesão. Se eu não me engano, 2 jogos, né, 2 ou 3 jogos fez, né, nesse NBB que voltou ao São José, foi realmente muito pouco, não conseguiu se recuperar e agora vai deixar, segundo a apuração do Vieira, vai deixar a equipe, mas o São José já está trazendo outro jogador para compor esse elenco, porque o São José acaba pecando um pouco nisso, né, Brunão? A questão de não ter rodagem o tempo todo, o Red ter que colocar alguns jogadores mais jovens, então o São José acaba caindo muito de nível dentro da mesma partida. Com um elenco um pouco mais cheio,
São José pode brigar sim por essa parte ali de cima, né? Não de cima lá dos 4 primeiros, mas para tentar ir direto lá para decidir a questão dos playoffs em casa depois. Em breve, então, novidades, né? Pode vir aí mais um argentino para o São José. O Vieira está checando as informações, passando para a gente. Em breve, a gente pode trazer mais informações aí do que vai acontecer nesse time do São José Basquete, né? Das novas contratações e o choro que pode sair, né? Ainda não é certo, mas talvez ele não fique mesmo no São José. A gente vai aguardar as confirmações das notícias, enfim. Em breve a gente traz mais informações.